Olá, boa tarde. Estamos aqui com mais um episódio do Pod Saúde Urgente. Eu sou Rosana Dúlios, advogada especialista em Direito da Saúde e no Direito dos Autistas. Hoje, com muita felicidade, eu recebo aqui uma neuropediatra referência em autismo e TDAH, a doutora Stephanie Ortiz. Olá, Rosana, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz aqui de poder estar trazendo informações para toda a comunidade, né? Como a gente já estava conversando, não só a comunidade neurodivergente, mas todo mundo. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que tu vai trazer muita qualidade para o nosso podcast. Eu fiquei muito feliz quando tu aceitou o convite, porque tu é uma referência no assunto e eu acho que a gente pode conversar bastante sobre sinais de autismo, talvez nos aprofundarmos um pouco mais em coisas que não são tão faladas. Acho que tu vai conseguir trazer muita qualidade pra gente nesse trabalho, então realmente eu estou muito feliz aqui com a tua presença. Muito obrigada. Pra gente começar, então, nos conta um pouquinho da tua história, o que te levou a ir por esse caminho, né, de trabalhar com a neurodivergência. Fala um pouquinho pra gente, assim. Perfeito. A minha história começa quando eu sou muito pequenininha, 7 anos de idade, em que eu não sabia ao certo o que era ser médico, mas eu sempre falava que eu ia ser pediatra. Eu queria cuidar de crianças. E a partir daí entendi, conforme eu fui amadurecendo, que precisaria fazer medicina antes, então eu fiz 6 anos de medicina. Depois fiz a pediatria, mais 2 anos de pediatria, e dentro da pediatria eu vi que o que me encantava mesmo era o desenvolvimento daquela criança. Necessariamente não as doenças, seja gástricas, pulmonares, enfim, mas como que aquela criança se desenvolvia. E eu fui vendo que ali dentro tinham crianças que não se desenvolviam conforme a gente esperava, alcançando os marcos do desenvolvimento, enfim, ganhando todo o desenvolvimento que a gente gostaria que tivesse. E aí entendi que eu poderia fazer, então, neurologia pediátrica, que são os especialistas que cuidam, de fato, das crianças em desenvolvimento, principalmente com algum atraso no desenvolvimento, e identificam, daí, a partir daí, os transtornos, as dificuldades e começo a fazer o tratamento. Daí fiz mais 2 anos de neuropediatria. Dentro da neuropediatria, ainda assim, descobri o autismo, os transtornos, de fato, como o transtorno espectro do autismo, o TDAH, o TOD, e me especializei daí mais um pouco, mais 2 anos em autismo, TDAH. Olha, que legal. Uhum. E é um constante desenvolvimento, assim, e algo que eu fiquei até assustada, assim, quando falaram aqui sobre isso, é que na faculdade de medicina mesmo pouco se fala, né, sobre autismo, ou então nem se fala, né? Não se fala. E na pediatria também não? Também não. Dentro da própria pediatria que eu fiz, nós tínhamos um setor que era do neurodesenvolvimento, em qual nós víamos ali algumas crianças com atrasos, mas o autismo em si era muito pouco falado. Falavam antigamente transtorno global do desenvolvimento, que não necessariamente o autismo. Agora a gente já sabe que, de fato, a grande maioria dessas crianças eram autistas. Sim. E o ideal seria que os próprios pediatras, eles já fizessem essa análise, porque eles têm esse contato com a criança pequena, né? Eu acho que os diagnósticos, eles seriam mais cedo. Hoje em dia, as crianças acabam tendo um diagnóstico ali em torno dos 2 anos, na sua grande maioria, né? Me corrija se eu falar qualquer coisa errada. Infelizmente, um pouquinho mais. Até mais do que os 2 anos. A média é 5, 6 anos. Sério? Principalmente aqui no Brasil, por incrível que pareça, a gente está até adiantado. Nós conseguimos fazer o diagnóstico um pouco menos de 5 anos. Porque tem muita informação, realmente os profissionais são muito bons, mas os outros sistemas, Estados Unidos, Europa, é acima dos 5 anos. Nossa, eu achava que era ali em torno dos 2 que começavam a se perceber sinais, assim, e eu já vi que esses sinais, eles podem ser analisados já desde o bebezinho, né? Já existem alguns sinais que podem ser percebidos, né? Já, e vários sinais. Ainda a gente consegue ver em 12 horas de vida, que tem vários estudos já mostrando sobre isso, que é o olhar. Aquele olhar que a criança tem quando vai estar sendo amamentada nos braços da mãe. Então, com 12 horas de vida, essa criança já tem um olhar para a mãe na hora da amamentação. E já é confirmado que muitas dessas crianças autistas, quase mais assim 80% dessas crianças não olham nos olhos.
Algumas, ao longo do tempo, são treinadas, de fato, para olhar nos olhos, e outras olham em pontos do rosto. Então, entre os olhos, aqui no meio da testa, na pontinha do nariz, olham às vezes próximo da orelha, na boca também, mas dificilmente, esse olhar que eu estou tendo aqui agora contigo, sustentado, que a gente chama, é bem mais difícil. Então, e mais isso de já 80%. pode ser percebido desde pequeno. Já. E o ideal seria que os pediatras já fizessem essa primeira constatação, nem que fosse já para ficar com um olhar atento ali, né? Exato. Até falando sobre isso, na carteirinha, aquela que era fornecida pelo SUS, agora eles deixam baixar em PDF pelo site do SUS.gov mesmo. Mas antigamente eles entregavam e lá tem todos os sinais de alerta para autismo. Os maiores, claramente, que a gente conhece, como atraso de fala, atrasos motores, mas tem. Então, até os pais que recebem essa carteirinha, na hora que leem, já vão começar a entender. Então, sim, o pediatra deve estar usando essa carteirinha e marcando realmente o desenvolvimento daquela criança e vendo algum atraso, principalmente referenciado aí para um tratamento. Claro, porque é sabido que quanto antes iniciado o tratamento, melhor o desenvolvimento, né? E melhor o retorno que a gente tem, assim. Explica um pouquinho pra gente sobre a janela de neuroplasticidade que eu vejo tanto nos laudos. Perfeito. E sobre isso a gente também já tem muitos estudos mostrando que o nosso cérebro ele é plástico, né? Falando num termo mais científico, o que ele quer dizer isso? Que ele é moldável. Então, nós nascemos com os nossos neurônios, bilhões de neurônios, mas as nossas sinapses, que são as nossas conexões, elas são formadas ao longo do tempo. Então, principalmente na gestação e nos primeiros 2 anos de vida. Então, os 1000 dias que eles gostam de falar bastante. Então, essa janela de oportunidade até os 2 anos de idade, nós conseguimos remodelar, fazer conexões que anteriormente não teriam sido feitas se não tivessem os estímulos adequados. Isso tanto para a criança típica quanto para a atípica. A atípico, a gente considera as crianças com transtorno de espectro do autismo, né? Então, as crianças atípicas, a gente sabe que elas têm um rearranjo neuronal diferente do que as crianças típicas. Então, nesse sentido, a gente consegue, com os estímulos das terapias que tanto a gente solicita, rearranjar esse arranjo. Então, fazer conexões, deixar essas conexões cada vez mais consistentes, fortes, que é aí que a gente, de fato, ganha uma habilidade para que daí essas crianças se desenvolvam conforme esperado. E nesses estudos, eles nos mostram que crianças que receberam intervenção menores de 3 anos de idade, mas principalmente no primeiro ano de vida, a gente tem uma modificação desse arranjo neuronal e essas crianças, ao final dos 3 anos do estudo, que foi entre 9 meses e 3 anos, que tinham todas essas características, como o olhar nos olhos, atrasos de fala, enfim. Ao final dos 3 anos, com a intervenção, modificaram o diagnóstico, algumas se ficarem dúvidas, então, se de fato elas tinham o transtorno de espectro do autismo, e outras, os sinais ficaram muito sutis. Então, mais de 80% se beneficiaram com os estímulos menores de 3 anos de idade. Sério, 80% é muito resultado. Então, a gente tem que lutar muito mais para que o bebezinho já seja diagnosticado, para que a gente consiga isso. Diagnóstico e intervenção precoce. Essa é a minha luta maior lá no Instagram. Sim. Porque eu quero muito que essas crianças consigam ter a oportunidade de se desenvolver de fato. Se desenvolve com 5, com 8, 14, 15 anos? Sim, o nosso cérebro é plástico ao longo da vida, mas com 2 aninhos, menor de 2 aninhos, 1 ano de vida, então, nossa, a oportunidade a gente não consegue nem quantificar ainda de tão grande que ela é. Nossa, uma diferença muito grande mesmo. E como é difícil, né? Eu acompanho a luta de tantas famílias, assim. É difícil conseguir laudo, é difícil conseguir diagnóstico fechado pelos médicos. Depois é uma luta com o plano de saúde. Isso a gente falando de plano de saúde, né? Nem entramos na discussão via SUS, porque ali o cenário, às vezes, é 2 anos para esperar um médico, né? E aí a gente já falou de já se perdeu essa janela aí tão importante para o desenvolvimento. Exato. Então vamos ter que falar mais. Muito mais, ainda mais para esses pais, mamães que estão aí com essa criança de 1 ano, 2 anos de idade em casa. Sim, ficarem atentos a tudo, né? Qualquer pequeno alerta já... Então, nos conta esses alertas. Vou contar. Então, assim, eu quero muito conversar. A gente sabe de atraso de fala, né?
que esse é um sinal maior e é indiscutível e é muito mais fácil perceber. A partir dos 2 anos, se essa criança não está falando, com certeza ela tem alguma dificuldade ou algum transtorno que precisa de ajuda. Mas pouco se fala dessa comunicação do bebê, de quando se é pequenininho, né? Até essa semana tive consulta com um bebê e essa era a intenção dos pais, entenderem se ele já estava com o desenvolvimento próprio esperado para a idade. Porque a mãe já percebia uma relação socioemocional muito diminuída. E o que é essa relação socioemocional? É uma criança que tem um baixo olhar, então ela já não sustenta muito o olhar, ela tem uma preferência por olhar coisas, objetos, do que necessariamente a face humana. Isso é interessante, porque o bebê, ele gosta do rosto. Ele, principalmente o rosto da mãe, o rosto do pai, a voz da mãe, a voz do pai. E se essa criança começa já a não responder a esses estímulos, já é um sinal. Então, ela prefere, às vezes, um brinquedo que fica fazendo barulho ou que tem luzes do que a voz do pai, a voz da mãe, o olhar, a conversa. E aí a gente entra até na conversa. O bebê conversa sim. Ele tem trocas de turnos, sim, o bebê. Ele não fala palavras, mas ele conversa. Então, até os 6 meses é muito comum a criança conversar com vogais. É i, ah, ela vai conversando. E ela já entende. Os menores de 6 meses, que existe uma espera. No caso, eu falo, tu espera eu terminar de falar, você fala. E eles já estão esperando isso, olhando para o pai, que está conversando, e vai conversando da sua forma. E a partir dos 6 meses, isso já é consistente. Então, existe uma conversa. A criança começa a falar o famoso gugu dadá, que a gente espera que até os 9 meses isso já exista, e que essa conversa venha não só agora, com as vozes, mas também com gestos. E isso também é importante. O gestual atrasado é uma forma de comunicação, não só um atraso de fala, mas é uma das maiores que a gente também percebe nessa criança autista. Então, o apontar, né? A criança, a partir dos 6 meses, ela já está apontando, ela está mostrando ali o que ela quer. E para o pai, ou seja, está compartilhando também uma atenção. Ela está interessada em compartilhar com o pai, com a mãe, aquela situação, seja um brinquedo, o que for ali. E ela mostra, ela aponta. Isso, muitas das crianças têm esse atraso gestual. Então, muitos pais no consultório chegam e falam, minha criança não dá tchau, não manda beijo. Isso também faz parte da comunicação. Então, eu dar tchau dessa forma. A partir dos 6 meses, a criança começa a esboçar um tchauzinho meio torto, um pouco virado. A partir dos 9 já deve estar existindo e com 1 ano sem falar tem que estar ali. Os gestos de apontar, mandar beijo, dar tchau. E o beijo também. É uma comunicação social. Sim. Nossa, né? Então, a gente manda beijo com o biquinho. E faz isso com a mãozinha para mandar o beijo. Muitas crianças não entendem essa relação do que é um beijo. Por que mandar um beijo? E algumas ainda, em um sentido mais profundo, elas não conseguem fazer o biquinho. Até por isso, muitas têm uma dificuldade maior na fala, por causa desse movimento motor que é dificultoso. Então, algumas têm até hipotonia dos músculos, então tem uma dificuldade para se alimentar. Sim. Isso é outra coisa que a gente já começa a ver ali próximo do seu 1 ano, que é a introdução alimentar, né? Então, a partir de 6 meses, 7 meses, essa criança já está se alimentando. E ela começa a ter algumas restrições de sabores, de texturas. Algumas vezes essa criança não quer nem tocar na alimentação, porque ela não quer ficar suja. Ela não gosta daquilo que está sendo tocado, daquela meleca. Então, isso não só nas mãos, às vezes na boca também. Tem algumas crianças que elas conseguem se alimentar, as crianças autistas, mas só se não tocar nos lábios, não tocar na boca, por uma questão sensorial. Então, isso também... E eu vou trazendo enquanto você não tá me parando, viu? Não, eu tô amando, vai falando, tô aprendendo muito. E também, menores de 1 ano, a gente já tem alterações de sono. Essa alteração sensorial que eu trouxe da própria introdução alimentar, mas também muito estigma, assim, que a mãe traz e fala, parece que eu não tenho um bebê em casa. Por quê? É um bebê que tem pouco estímulo. Aquilo que vem de fora, seja barulho, como eu falei do pai, da mãe que conversam, ou barulho até mesmo do ambiente, essa criança é indiferente. Ela fica ali, parada. Se falam com ela, ela tá ali, quietinha. Se tem algum barulho, ela tá quietinha igual. Então, é uma criança muito parada. Realmente, parece que não tem um bebê em casa. Isso é um alerta. Por quê?
criança tem que se comunicar. A Sim. criança tem que manifestar quando ela fez seu xixi, quando ela está com fome. Ela tem que conversar daquela forma que a gente falou. Menos de 6 meses com vogais, acima de 6 meses o Gugu Dadá dela. Então, isso é importante. E o outro extremo já é aquela criança muito incomodada. Tudo incomoda ela. Ligou a luz, ela está incomodada. Choveu, ela está incomodada. Vai fazer uma batida, ligar o liquidificador, ela está incomodada. Chegou uma pessoa diferente em casa, falou alto, ela está incomodada. É uma criança que chora e se incomoda por tudo e qualquer coisa. Vai trocar fralda, ela chora. Tudo ela chora. Então, esses extremos também, a gente já começa a acender um alerta. Opa, tem alguma coisa aí? Será? Vamos dar uma olhada no restante. Como é essa comunicação? Como é essa socialização? Porque esses são os critérios de diagnóstico para o autismo, né? Sim. Então, é alteração de comunicação, alteração de socialização e restrições e repetições. Então, se a gente encontra numa criança menor de 1 ano que ela já não tem uma boa comunicação, nem gestual, nem de troca de turnos, falando o seu Gugu Dadá, a gente já consegue aí elencar tanto comunicação quanto socialização. E aí ela tem uma introdução mais difícil, um sono mais difícil. Nessa idade já pode começar a fazer estereotipias, fazer o flappingzinho com a mãozinha. Aí não tem por que a gente não dar o diagnóstico para essa criança. Com certeza. E como é que uma família consegue fazer uma distinção, por exemplo, do que é uma seletividade alimentar por uma questão sensorial ou o gosto, né? A criança não gostou, introduziu uma fruta, ela não gostou. Como é que a família consegue fazer essa diferença? A seletividade alimentar, ela existe não só em crianças com transtorno espectro do autismo. Então, a gente pode ter outras crianças sem o transtorno que tenham seletividade alimentar. Isso é um fato. Só que isso acontece sempre que a mãe vai dar aquele alimento. Então, a seletividade alimentar, ela já tentou mais de 21 vezes, até tem profissionais que falam sobre isso, de tentar pelo menos 21 vezes aquele alimento. E ela não quer, ela não aceita aquele alimento. Então, a gente vai entendendo que é uma criança que se restringe, que seleciona o que ela quer comer. Porque por mais que a gente ofertou oportunidades para que ela se adaptasse com o gosto, com a textura, às vezes modificou até mesmo a forma de oferecer aquele alimento misturado com outros, ela não quer. A gente já vai entendendo que tem uma seletividade alimentar. Só que a criança autista, às vezes, além disso, por causa dessa questão de muscular também, ela pode ter problemas na deglutição, na mastigação. Então, são crianças, às vezes, que enchem muito a boca para depois engolir, ou elas não engolem, elas só engolem, elas não mastigam também, então, porque elas não entenderam todo esse processo do alimentar. Algumas não têm a sensação de saciedade, outras não têm a sensação de fome. Então, isso a gente consegue ver até nos adultos que têm o transtorno espectro do autismo, que às vezes eles esquecem de se alimentar, porque eles não têm as sensações internas. Mas eles não têm as sensações ou eles não conseguem traduzir essas sensações? Tem as duas situações. Tem pessoas que não conseguem entender, da mesma forma que não entendem os sentimentos próprios e dos outros. Então, tem a sensação, mas não identifica aquilo como sente um incômodo, mas não sabe que é fome. Exato. E tem outros que não sentem, assim como dor. É incrível ver que tem algumas crianças autistas que não sentem dor. Eu até, mês passado, tive uma criança no consultório que ela quebrou todos os dedos do pé. Não tem como não sentir dor, não quebrando todos os dedos do pé. Fui na escola e ela seguiu a escola, a aula, como se nada tivesse acontecido. Ela não chorou. Ela chegou em casa, teve uma vida normal. A hora de dar banho, viram que o pé estava enorme, inchado, e suspeitaram que alguma coisa tivesse acontecido, mas a criança em nenhum momento reclamou. Ao fazer o raio-x, que foram ver que ela tinha quebrado todos os dedos do pé. Exatamente. Então, existe uma alteração de fato sensorial aí que precisa ser olhada. Então, essas crianças de fato que se machucam, que caem, que ralam, que não se assustam também com alguma situação, é passível também de a gente investigar. Eu li em algum lugar que as crianças elas não têm medo, não têm noção de perigo. Isso é verdadeiro? É verdadeiro. E a gente vai a extremos aí também, né? Então, tem aquelas crianças que têm muito medo, medo de tudo. Então, tem medo de inseto, tem medo de escuro, tem medo de elevador, tem medo de altura, ou seja, muito, muito, muito medo.
porque ela tem essa insegurança muito gravitacional também e não tem a compreensão exatamente do mundo, do que vai acontecer caso, digamos, esteja na frente de uma mosca. Então, ela se sente muito insegura e ela tem muito medo. E tem aquelas crianças que não têm medo de nada, sobem muros muito altos, elas fazem coisas assim inimagináveis porque elas não têm a noção. E aí vem realmente a noção do ambiente, a noção do perigo, uma previsão do que pode acontecer, e tem todo um pensamento daí por trás do que é que está acontecendo, quem sou eu, quem é a outra pessoa, o que ela pode fazer para mim, porque eles não têm algumas vezes esse raciocínio lógico de uma sequência de causa, consequência, de efeitos. Então, eles simplesmente vão sem realmente uma noção. Uhum. E pra gente, porque assim, a gente sabe que algumas dessas características, elas podem acontecer em crianças típicas, né, e em crianças atípicas. Para que a gente se feche um diagnóstico, ela tem que preencher uma série dessas características, não são características isoladas, né? Exato. Tem que ter um conjunto. E daí é alteração de comunicação. Então, não é só atraso de fala. E aí vem um outro erro. A gente tem muitas crianças autistas que falam no tempo certo, outras falaram antes, mas elas têm outros tipos de alteração de comunicação. Mas então, alteração de comunicação, alteração de socialização e padrões repetitivos e restritivos. Encontrando essas 3 situações, a gente fecha o diagnóstico de transtorno de espectro do autismo. Uma coisa que eu já trouxe vários pais atípicos aqui, né? E uma coisa que aconteceu em algumas situações, eu não sei se tem alguma ligação. Por exemplo, eu ouvi semana passada uma mãe contando que o menino se desenvolveu dentro do esperado e ela mudou de casa e desde o dia ela mudou de apartamento, ele simplesmente foi perdendo as habilidades e foi perdendo tudo. Isso acontece de ter uma mudança súbita na vida dessa criança e ela apresentar uma mudança e aparecer, então, os sinais? Não. Não? Foi coincidência. Foi coincidência. Exato. Mas existem vários fatores, assim, que os pais trazem. Começou a escolinha, comecei a perceber que essa criança regrediu, parou de falar, perdeu algumas habilidades, trocou de casa, ou caiu. Então, existe essa relação que os pais trazem, mas não acontece, então, de um evento traumático, talvez, desencadear o autismo. A gente sabe hoje que existe a poda neuronal. Eu ia te perguntar isso agora. Ótimo, isso sim. Então, isso às vezes está relacionado com alguma atividade que aconteceu na vida dessa criança, como tu deu o exemplo agora de trocar de casa. Então, já era algo programado dentro do DNA, dentro da conformação cerebral daquela criança que estaria para acontecer, só realmente casou de acontecer nessa mudança. Então, a poda neuronal todo mundo tem. Eu e tu temos e estamos fazendo isso ao longo da vida. Então, não é só para crianças típicas ou atípicas, é para todo mundo. Só que o que acontece? A criança autista tem, normalmente, isso também já foi confirmado em estudos, uma cabeça um pouco maior. Tem mais neurônios do que o esperado. Então, por isso que tem um perímetro cefálico maior. E o que acontece daí com esse cérebro? Ele é um pouco mais já desorganizado, esses neurônios a mais não são necessariamente funcionantes, que vão trazer mais inteligência ou mais habilidades para essa criança. Não, eles estão em excesso ali mesmo. E acontece daí, da poda neuronal, ir fazer uma vai fazer uma limpeza dentro daquele cérebro. Só que como ainda está em desenvolvimento e ela é desorganizada, ela é desordenada, ela acaba por retirar parte do desenvolvimento necessário que aquela criança precisaria. Conversar, socializar, enfim, daí acaba parecendo que essa criança realmente teve uma regressão. E teve, tanto que a gente chama às vezes de autismo regressivo quando tem a poda neuronal. Mas isso não necessariamente está relacionado daí com os eventos da vida. Foi uma grande coincidência, então. Porque eu fui percebendo que uma pessoa comentou que aconteceu algum episódio, depois outra comentou outro, e aí eu fiquei aqui pensando, será que está relacionado grandes eventos, né? A princípio, não. Tá, não, ótimo. E o que muda do diagnóstico de meninos para meninas? Aquilo que a gente conversou, alteração de comunicação, socialização, restrição e repetição é a mesma coisa. Só que hoje o transtorno espectro do autismo fala muito bem sobre essa parte espectro, né? E às vezes a gente esquece que espectro realmente é algo muito amplo. Então, nós vamos encontrar dentro do espectro variações muito grandes de comunicação, socialização e restrições. E a menina apresenta tudo isso,
Então, tudo isso para que a gente consiga fazer o diagnóstico ela apresenta, porém a manifestação pode ser diferente. Muitas vezes uma forma mais sutil, de fato, do que o menino, que é aquela forma mais clássica de atraso de fala, isolamento. Então, a menina tem um cérebro já mais social e comunicativo. Isso desde os primórdios, né? Desde que nós éramos mais primitivos mesmo. Então, a mulher, ela consegue se comunicar melhor, socializar melhor, por mais que ela seja autista. E aí vem muito dos atrasos do diagnóstico das meninas, porque elas são comunicativas, elas são sociais, e muitas das vezes elas têm hiperfocos, que também faz parte do diagnóstico do autismo, que são coerentes com meninas. Então, elas gostam de maquiagem. Ah, não, tá tudo bem, é uma menina que gosta de maquiagem, só que ela gosta muito de maquiagem. Ou ela gosta muito de papelaria, então canetinhas, ela organiza as canetinhas dela a todo momento com cor. Então, são coisas, são detalhes que a gente vai vendo que essa menina tem também as restrições, ela tem também as dificuldades dela, só que é de uma maneira diferente. E as meninas também conseguem fazer muito o que nós chamamos de um mascaramento. É o masking. Então, elas têm a condição de perceber essa realidade, como ela é, ou seja, o que é necessário para que ela esteja naquele ambiente, talvez escolar, o que é o esperado para ela, então que ela fique sentadinha, que ela copie do quadro, que ela faça as atividades, que ela brinque com a coleguinha, tudo isso é o esperado dela. E ela percebe isso e ela faz. Mas isso não quer dizer que ela goste, que ela queira, ou muito menos que ela entenda o porquê é feito isso. Então, conversando com muitas meninas autistas, elas falam, não entendo por que tem que namorar. Eu não entendo por que você gosta daquela pessoa. Eu não entendo. Elas não entendem o porquê que você precisa perguntar, tá tudo bem? Ou oi, no início de uma conversa. Elas sabem que precisa fazer, porque isso ensinaram para ela, mas ela não entende esse tipo de relação que precisa se ter. Sim. Então, é muito mais complexo. E sobre isso, que elas fazem, mas elas não entendem, levam elas a ter ansiedade, depressão, então desenvolver outros transtornos. Não que as outras crianças com o autismo mais clássico também não desenvolvam, mas essas crianças desenvolvem com muito mais força, prevalência, por causa desse mascaramento. Nossa, eu já tinha lido bastante sobre isso e acaba que daí muitos diagnósticos eles não são feitos a tempo e acabam trazendo resultados muito ruins, assim, para meninas adolescentes, enfim, né? Acaba tendo um prejuízo grande nisso, né? E eu percebo no escritório um número muito maior de meninos do que de meninas pra gente fazer o processo, enfim. De fato, muitos meninos a mais me procuram. Existe algum número diferente? A gente tem 4-1. Então, 4 meninos para uma menina. Mas eu acredito que esteja errado esse número. Deva ser, no mínimo, 4-2 ou 4-3. Porque tem muitas mulheres aí que não estão diagnosticadas. Muitas mesmo. Era isso que eu ia perguntar. Se era essa diferença de número era pela falta do diagnóstico ou se era por alguma questão genética, enfim, que o menino teria mais possibilidades. A gente tem esses 2 fatores, tá? Nós temos, então, a genética da menina, nós já percebemos que ela precisa ter muito mais genes alterados, ser exposta a um ambiente pior, então ruim, para que ela desenvolva o autismo. Então, realmente, a gente tem uma proteção só por ser meninas nesse sentido genético. Mas, então, tem essa parte genética e tem toda essa outra parte de conhecimento. Então, como nós conseguimos entender agora o espectro de uma maneira melhor, nós conseguimos captar todos esses sinais que são mais sutis para fazer esse diagnóstico nas meninas. Só que está acontecendo nas meninas em maiores de idade, adultas, adolescentes. Os meninos, como eles já apresentam os sintomas muito mais precoce, a gente consegue ver isso mais na infância, então, por isso do 4-1. Mas acredito fortemente que seja 4-2, 4-3, e a gente tem que olhar para essas mulheres. Sim, com certeza. A gente vê muitos números, assim, a gente já conversou aqui também sobre a questão da diferença de um autismo nível 3 para um autismo nível 1, assim, o autista nível 3, ele acaba recebendo o diagnóstico mais cedo, na grande maioria das vezes, ele recebe intervenção e ele consegue ir adquirindo, né, as capacitações dele. E muitas vezes o autismo 1 é meio que deixado de lado, ele vai indo e ali na frente isso vai virando um problema.
Exato. É isso. Hoje a gente não tem autismo nível 0, né? Uhum. Até essa semana perguntaram no meu Instagram, não tem nível 0 de suporte. E a gente fala suporte mesmo porque não é gravidade, não é limitação da potencialidade daquela pessoa. É realmente o momento que se está vivendo, do quanto precisa de suporte, de ajuda para fazer todas as atividades do dia que são necessárias para aquela idade, né? Então, isso é o nível de suporte. Então, quando a gente tem uma criança nível 3 de suporte, ela precisa de muita ajuda, porque é uma criança com muitos déficits, muitas dificuldades. E eu gosto de falar que nível 3 de suporte a gente não pode deixar de passar o diagnóstico, não pode, porque isso o leigo faz na rua. O leigo vê uma criança com alguma dificuldade, seja na fala, seja o comportamento estereotipado, ele já consegue até mesmo fazer esse diagnóstico. Então, a gente não pode deixar de passar o nível 3 de suporte em consultório. Sim. Mas já o nível 2 e o nível 1, principalmente o nível 1 em meninas, é realmente o mais difícil de ser feito por causa desses nuances de comportamento de diferença. E muitas vezes as próprias famílias também não se atentam, né? Acham que é uma criança às vezes mais agitada ou alguma coisa assim e vai deixando passar. E ele é menos olhado, né? Muito. E parece até que ele é menos valorizado. Eu percebo isso, assim, nos processos, assim, que parece que quando eu coloco, se consta no laudo o nível do suporte, eu coloco que é um nível 3, parece que ele é mais atendido, né, do judiciário. Se tiver escrito que é um autismo leve ou um autismo 1, parece que para o judiciário ele, mas isso aqui não é tão importante. Então, às vezes até peço para tirar, né? Não tira porque pode prejudicar. Sim. Porque é uma falsa impressão de que aquela criança não precisa de ajuda, né? Exato. Não, e precisa de muita ajuda. Tanto é que o nível 0 não existe. E acredito que nem vai existir, né? Nós vamos ficar sempre no nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. E uma criança, ela consegue, né? Sair de um nível 3 e ir para um nível 1, por exemplo, com a devida intervenção e se desenvolver, né? Perfeitamente, assim, né? Consegue. E a gente às vezes acredita que só existe esse caminhar do nível 3 para o nível 2 e para o nível 1. Mas existe o caminhar do nível 1 para o nível 2 também. Então, tudo é conforme independência e autonomia daquela pessoa, a classificação do nível, né? Como eu estava explicando. Então, caso a gente saiu então essa criança do nível 3, com muitos déficits, muitas dificuldades, não conversa, enfim, a gente estimulando, essa criança já começou a conversar e chegou realmente no nível 1 de suporte. Ela tem sua independência, autonomia, toma banho, come sozinha, se veste, enfim, consegue conversar, chegar na mercearia, na farmácia, pedir o que quiser. Então, a gente já tem uma criança nível 1. Só que acontece que tudo isso é foto de momento. Pode ser que essa pessoa ou essa criança entre em alguma dificuldade maior, seja por uma troca de escola, início de faculdade, prova da carteira, então, para começar a dirigir, enfim. E nesse momento que tem esse desafio, essa pessoa se desestabiliza, seja sensorial, emocionalmente, e aí a gente vai precisar dar um suporte maior para essa pessoa conseguir passar sobre esse desafio. Então, normalmente, essas pessoas, às vezes, que também entram numa depressão, têm uma ansiedade, a gente já reclassifica para um nível 2 de suporte, porque precisamos dar mais suporte para ela, seja medicamentoso ou uma terapia a mais que não se estava fazendo. Depois que ela passa por esse momento, ela volta a ser nível 1 de suporte. Então, essa necessidade de suporte, ela vai mudando durante toda a vida dessa pessoa. E não existe, assim, um prazo de... Eu vou te fazer essa pergunta porque eu ontem fui conversar com um juiz e ele me fez essa pergunta. Eu levei uma situação, né, de uma menina e aí eu falando que ela precisava muito do tratamento e aí ele olhou assim, olhou o valor, achou muito alto e aí ele me questionou, tá, mas até que idade ela vai ter que fazer isso? E aí expliquei para ele do jeito que eu acho que é, mas eu acho que agora tu vai conseguir me explicar melhor, que na verdade isso não tem como prever. O que a gente sabe é que quanto mais intensa a intervenção e quanto antes ela começa, a tendência é que com o passar do tempo ela vai diminuindo. Mas não existem estudos que dizem assim, se uma criança for submetida por 5 anos com aba, vai ter um retorno tal. Essa previsão não se existe. A gente até tem alguns estudos, só que essas pessoas, obviamente, foram num ambiente controlado, elas realmente tiveram todas as terapias que eram propostas, e é uma média de 2 a 3 anos
quando a gente consegue fazer os estímulos de qualidade e quantidade, que foi o que aconteceu no estudo. Então, a gente sabe que esse é um ambiente controlado. A realidade em si é, de fato, um pouco diferente. Então, a gente tenta simular aquilo tudo que nós entendemos, que vai ajudar aquela criança aqui na nossa realidade. E quando a gente consegue, de fato, nós temos uma criança com 2, 3 anos de terapia, que ela consegue realmente chegar a um nível 1 de suporte, com mínimo, então, de necessidade de terapias. Enfim, a gente pode trocar como psicóloga, TO, fono, não precisa mais, mas daí precisa talvez de um estímulo com educação física, algumas outras coisas que são mais no geral, até para as demais crianças, né? Mas, então, a gente consegue com 2 a 3 anos, com estímulos de qualidade e quantidade. Porém, a ajuda vai ser até o fim, de fato, da vida dessa criança. Sim. Seja um psicólogo, seja um educador físico, um psicomotricista, um fisioterapeuta. Sim. Vai sempre precisar de alguma ajuda, mas a intensidade que a gente vê, assim, que é o que geralmente a gente vê, assim, tem muitos juízes que contestam, mas vai dar 30 horas por semana, 40 horas, quando é que essa criança vai brincar? Eu recebo despachos assim, sabe? Mas sabe que isso até eu estava vendo, me trazem muito isso, às vezes os pais também dizem, mas doutora, minha criança não vai ter vida, ela vai ficar só fechada por 30, 40 horas, e daí eu digo, vocês já chegaram a olhar um plano terapêutico de fato? Às vezes é bom até a gente fazer essa pergunta para os pais ou para os juízes, enfim, para quem estiver dando assistência para essa criança, porque o plano terapêutico é o brincar. É muito brincar. Só que ele é estruturado e ele é direcionado conforme a gente sabe que a criança vai conseguir ganhar aquelas habilidades. Então, a gente não passa de uma habilidade complexa já direto, sendo que ela ainda não sabe o básico. Então, é estruturado daí nesse sentido para que ela vá conseguindo ganhar os marcos desse desenvolvimento que ela não tem. Mas é o brincar propriamente dito. Então, é o montar. De fato... A terapia acontece brincando. Brincando, exato. A terapia é o brincando. Os estímulos sensoriais que a TO faz, os estímulos que a fono faz, que a psicopedagoga faz. Então, todas elas têm nisso o brincar. Então, até sugiro para todo mundo que estiver escutando, que tem essa dúvida, dá uma olhada no plano terapêutico. E precisa existir um plano terapêutico, tá? Sim. O que tem lá? Porque é o brincar propriamente dito. Estruturado, claro, porque a gente precisa que essa criança vá aprendendo, mas é o brincar. E eu já vou agora, vou tentar me ajudar. Tu teria algum elemento, algum artigo, alguma coisa que eu pudesse usar para embasar isso, por exemplo, nas minhas petições? Assim? Tu diz da terapia de 2, 3 anos? De fazer essa explicação sobre como é esse plano terapêutico, do porquê de toda essa intensidade, porque talvez fosse interessante poder mostrar isso no judiciário, de como de que isso é brincar, de que isso... Porque isso é algo que eu recebo frequentemente, assim, às vezes o juiz pede que o médico dê um novo laudo explicando por que ele quer tantas horas de... E eu acho que essa explicação, ela é interessante. Nos meus laudos, eu já tento colocar todo esse embasamento até para entenderem do porquê que está sendo solicitado aquilo. Mas tem sim, tem vários estudos mostrando sobre o tempo de terapia, como que é feita essa terapia, que não é... Às vezes eu brinco, até as pessoas acham que é a pessoa estudar para uma faculdade, um vestibular, fica 40 horas fechada numa biblioteca estudando, mas não é isso. É de fato, é o se divertir, o brincar. Tanto é que eu tenho vários pacientes que não querem que a terapia termine. Eles querem a briga, né, a crise, que falam, a birra, vem porque terminou a terapia. E eles querem, eles pedem, assim como muitos também querem ir para a escola, pedem a escola, porque é um momento de prazer para eles. Que legal. Isso é muito importante, eu acho que é uma informação também que a gente... Porque a gente, como tu falou, né, a gente tem a ideia de que vai ser aquele ambiente branco, né, o profissional ali e fazendo uma terapia como a gente imagina que seja, e na verdade não é assim. As clínicas são lindas, são lúdicas, parecem parques de diversões, né, são muito coloridos, muito... Uma sala de TO é a coisa mais linda do mundo, né? Até eu queria fazer. Eu já fui visitar. Eu vou me atirar nesse balanço aqui. É balanço, é piscina de bolinha, um monte de questão sensorial, é muito gostoso. É muito gostoso, né? Então, é muito bonito, ele é agradável, ele não é um ambiente... Como se imagina agora, eles falam de ambiente... Aquele documento que mandaram lá para a ministra,
como se fosse um ambiente manicomial, assim, não Uma existe tortura. nada disso, né? Então, isso é importante de a gente falar, até porque a gente está vivendo essa discussão hoje no Brasil, né? De uma entidade que diz defender autistas, mas que não creio que seja isso, porque estão indo contra o que é hoje estabelecido como a melhor linha de tratamento para o autismo, né? Sim, e de fato. O que acontece nesse sentido? Falando do ABA, falando até do Denver, são ciências, né? Não são só métodos, não é invenção, mas que uma ciência que entendeu como o desenvolvimento em si acontece. E ele estrutura isso no passo a passo para que aquela criança vá ganhando essas habilidades no curto, no médio e no longo prazo. Então, quando um ABA é muito bem feito, a gente tem esses resultados de 2 a 3 anos dessa criança modificando o nível de suporte. Então, realmente, falta mesmo um pouco de informação, não é algo manicomial, não é tortura, não é nada nesse sentido. Sim, isso é uma coisa bem importante, assim, acho que a gente está num momento... eu li um livro sobre a história do autismo que falava que em 1996, nos Estados Unidos, acontecia o primeiro processo de judicialização para um pedido de ABA. Então, tu imagina, a gente está hoje em 2024 e eu faço a mesma coisa, até hoje, que lá se fazia em 1996. Então, eu acho assim, e hoje a gente está discutindo isso, né? Sendo enviado um documento para a ministra dos Direitos Humanos como se fosse algo terrorismo com crianças, é chocante, assim, né? Eu acho que faz parte também do desenvolvimento de uma sociedade também como um todo, né? É ruim tudo isso que acontece, mas acredito que também, no fim, vai ser bom, no sentido que mais pessoas vão entender de fato o que é o autismo. Mais pessoas vão... Porque a polêmica traz isso, né? A polêmica traz esse holofote, traz essa visão. É verdade, não tinha pensado por esse aspecto. E se nós conseguirmos daí mostrar a visão de fato que nós vamos ocupar bastante desse holofote que está sendo feito. Faz sentido até, porque daí hoje quem sabe como tá indo berrar isso onde pode, né? Para mostrar como funciona e, de uma certa forma, de fato, está sendo mais ouvido. A comunidade fica mais unida também. Mais pessoas vão vendo e entendendo o que é, de fato, o autismo, o que é o tratamento. Então, acho que dá para aproveitar o lado bom também de tudo isso. Com certeza. Nossa, é um contraponto que eu não tinha pensado. Mas, de fato, é muito verdadeiro, assim. Eu abria meu Instagram nos últimos dias, era só isso que eu via. E as pessoas pontuando os lados positivos do ABA, por exemplo, né? Então, de fato, isso foi muito mais falado nos últimos tempos. Foi muito boa essa tua Eu sempre tenho esse lado, até mesmo em consultas, né? Porque eu trabalho com muitos problemas. Ninguém vem consultar comigo porque tá tudo bem. Então, é problema mesmo. Sim. Então, são problemas não só de uma criança, é de uma família, é de um contexto total. Então, dentro das minhas consultas, eu sempre tento trazer, tá bem, vamos identificar o problema e rapidamente a solução. Nosso foco não é no problema. Nosso foco é na solução. O que a gente pode fazer, quais os recursos que nós temos aqui que já dá para iniciar e bola para frente para o futuro. Não ficar olhando para o passado, que a gente perde muito tempo. Então, essa visão mais de solução, do positivo, do aproveitar o que já temos, eu sempre estou trazendo também bastante em consulta e eu acho que é por isso que eu trouxe isso aqui para ti. E é importante, né, a gente falar isso, assim. A gente, assim como tu, eu também, né? Eu lido só com problema, né? Nenhuma pessoa me procura porque tá tudo certo na vida dela. Alguma coisa tá dando errado. E eu percebo muito isso, assim, esse olhar do vamos focar no que dá, no que a gente pode, porque a gente também tem um papel importante de transmitir calma, de tentar ser um alento, né, na vida de famílias que, de fato, são muito sofridas, né? Elas vivem um estresse muito grande, o emocional está sempre abalado. Então, acho que trazer esse olhar de não tem terra arrasada, vai dar tudo certo, vamos indo com o que tem. Tive eu ouvi a presidente e a vice-presidente de uma associação de autismo, e ela é uma associação de famílias carentes, assim, então são dificuldades
as dificuldades do autismo somadas à dificuldade de uma questão financeira, de não terem acesso a um médico, de não terem acesso à intervenção, de ficarem aguardando muito tempo no SUS. Então, é um cenário, né? E ela falou uma coisa assim que eu gostei muito, que ela disse assim, o que eu digo para as famílias? Tudo bem, tu não tá tendo o ideal, mas dá pra gente fazer alguma coisa, né? Então, assim, existem treinamentos, por exemplo, de aba para pais na internet, dá para estudar, dá para os pais, de alguma forma, aplicar. Então, ela disse assim, enquanto a gente luta para buscar ter o tratamento ideal, mas vamos fazer o que dá, né? Eu acho que esse olhar de também trazer... Vamos fazendo as coisas que dá para ser feito, porque se viver nessa tensão do, meu Deus, e agora? E agora vai acabar o aba? E agora... Não vai acabar o aba. Não é assim para derrubar uma ciência, né? Eu gosto muito dessa ideia de que nós precisamos ser o caminho também para aquelas pessoas, para aquelas crianças. E a minha formação toda foi no SUS, né? Dentro de medicina, pediatria, neuropediatria. E trabalhei também muito tempo no SUS, inclusive como neuropediatra. E a gente consegue começar a alocar recursos do que a gente tem ali em mãos para ajudar aquela família, aquela criança. Então, sim, apesar de nós não termos daí toda essa quantidade de horas, de qualidade, de quantidade, há muito que a gente consegue fazer, ainda mais com esses pais que estão o dia inteiro com aquela criança. Eles precisam, sim, entender como que eles vão trabalhar com aquela criança, como que é o diagnóstico, quem é, por exemplo, o João dentro do transtorno espectro do autismo, para conseguir trabalhar melhor com ele. Então, temos muitos recursos, sim, e é sempre bom, importante a gente olhar muito para esse lado do que a gente pode fazer. Sim. Eu fui, esses dias, uma candidata, que era candidata a vereadora aqui em Porto Alegre. Ela começou a se deparar, acho que ela nunca tinha concorrido, nem conhecia ela, assim, e ela acabou chegando até mim, porque ela queria saber coisas que poderiam ser feitas, né, caso ela viesse a se eleger, para ajudar a causa autista, e ela queria algumas coisas, assim. Eu disse, bom, eu penso que talvez... fazer treinamentos para as famílias, né? Não teria um custo tão alto, né, para o governo, já que capacitar todos os profissionais, e infelizmente a gente sabe que não tem nem profissional suficiente para a quantidade de criança hoje na fila. A gente vê, eu recebo às vezes eu faço uma consulta ali no Gercom de há quantos dias aquela criança está aguardando um atendimento. É muito triste. Tem criança aguardando 600 dias, previsão de espera 1.300 dias. Então, é um cenário muito desolador, assim, muito, né? E a grande maioria não tem condições de buscar uma via judicial. Às vezes não tem nem o esclarecimento também para isso. A gente também enfrenta um judiciário que é lento. Então, existem muitas variáveis ali que complicam muito isso. E eu disse para ela, olha, se eu fosse candidata a alguma coisa, eu acho que o que eu gostaria de fazer é isso, sabe? Talvez implementar uma rotina de treinamento para as famílias, né? Os centros de referência, que hoje já existem alguns, capacitar os pais, que pelo menos alguma coisa essa criança vai receber. Concordo 100%. Pais e professores. Isso, a gente tem que chegar nesse assunto. Muito. Então, a gente tendo os pais, sabendo, então, quem é o seu filho, para de fato conseguir proporcionar para eles durante a rotina o que é o melhor para aquele cérebro se desenvolver, aquela criança se desenvolver. E os professores, acredito muito da educação infantil, porque daí, quanto antes a gente chegar nesse diagnóstico, mais pais vão saber que a sua criança tem, então, o TEA, vão conseguir ajudar, e mais a comunidade em si se fortalece, porque eu acredito que quanto mais os pais souberem, tiverem esse diagnóstico precoce, saberem da importância desse tratamento, mais se vai ter a luta, mais se vai ir atrás disso. Então, quanto mais pessoas indo atrás, levantando essa bandeira, mais os outros também vão se mobilizando. Então, eu gosto muito dessa bandeira do diagnóstico precoce, e o quanto a gente conseguir trazer professores, trazer pais, trazer todo mundo melhor. E eu acho que passa muito por isso também, assim, eu vejo, pelo menos os relatos que eu recebo, assim, da dificuldade, muitas vezes, das famílias de colocar até numa escola particular, que aparentemente parece que a escola pública hoje é um caminho mais fácil até para uma família típica, mas eu acho que passa muito por isso, assim, o treinamento desses profissionais, porque o que a gente vê, assim, de fato, são professores que não sabem lidar, que não têm nenhum tipo de preparo,
E não dá mais para fechar o olho e achar que uma palestra no início do ano falando sobre inclusão seja, de fato, incluir uma criança, né, com autismo dentro da comunidade escolar. Então, eu acho que passa por um treinamento também desses profissionais, assim, um marco divisor, né, para a gente ter uma sociedade mais inclusiva. O que eu tento fazer também muito, dentro do meu consultório, os pacientes que frequentam a escola, eu tento fazer um resumo, mais ou menos, de quem é aquela criança, quais são as maiores dificuldades que aquela criança tem, porque muitas das vezes acham que é mimado, que é uma simples birra, mas eu tento apresentar daí para os professores, para esses profissionais, do que é aquilo uma ali de verdade. anamnese, assim. Exato, explicando, é isso por causa disso. E o que a gente faz daí então com isso? E tento também já dar uma orientação para esses professores que muitas vezes ficam perdidos, de fato. Eles, algumas vezes, entendem o autismo, mas só o autismo clássico, não entendem as crianças nível 2, nível 1, e daí realmente fica uma confusão. E quando eu consigo, isso eu já percebi, explicar exatamente, quem é a Júlia? Quem é o João dentro desse transtorno espectro do autismo? E o que você faz? Porque a Júlia é diferente do João, mas os dois são autistas. Cada um tem uma necessidade. Então, para essa criança, normalmente nós vamos precisar ter um ambiente mais tranquilo, oferecer algumas coisas para ela. Para outra, nós vamos precisar oferecer movimento, talvez. Então, consigo mostrando assim também cada um realmente quem é, para que a gente consiga também instruir esses professores, porque é difícil também ter uma sala de 20 alunos. Eu tenho crianças que às vezes são 5 de inclusões, não todas autistas, mas 5 crianças de inclusões que têm dificuldades. E a gente tem um dado aqui, Rosana, que é bem interessante, de que 20% das crianças vão ter alguma dificuldade. Aí independe se seja dislexia, TDAH, autismo, TOD, disgrafia, descalculia, enfim, qualquer outro tipo de dificuldade, 20%. Então, é muita criança que vai ter dificuldade. E, realmente, a gente precisa ver uma forma de ajudar esses professores a se capacitar, a entender cada vez mais quem são aquelas crianças dentro dessas dificuldades e o que precisa oferecer para elas. Sim, nossa, é um número assustador. É expressivo, sim, né? É expressivo. E, de fato, entender que os professores não estão capacitados para lidar com isso, né? Eu mesma, que estou sempre mergulhada em laudos, muitas vezes, faz pouco tempo que eu ouvi falar sobre descalculia, não sabia o que era. Então, assim, imagina o professor que não vive esse universo, né? Porque eu falo muito assim, a gente vive uma bolha do autismo, né? Então, a gente está aqui conversando, como eu falei antes de a gente entrar aqui, que eu fui conversar com o juiz e ele me perguntou o que era ABA, né? Então, a gente fala isso com tanta naturalidade, porque para nós é a nossa realidade do nosso dia a dia. Mas a gente tem que entender que muitas pessoas não vivem isso, né? E desde que eu comecei o podcast, eu tenho algumas pessoas que não são desse meio e que às vezes me trazem relatos, assim. Então, uma pessoa me comentou, assim, ela é professora infantil, e ela disse, eu estou chocada com o que eu estou aprendendo, porque eu não tinha ideia, e ela disse, esse ano eu não estou com nenhum autista na minha turma, mas ano passado eu tinha. Então, é muita coisa que eu não sabia. E aí a gente vê assim, bom, então está fazendo sentido já estar aqui falando sobre isso, né? Já começa, como a gente falou antes, de tu ir construindo um trabalho de formiguinha, né? Muito. É muito importante, assim, e de fato a escola eu vejo como um momento de divisor de águas na vida dessa criança, assim, né? É quando ela sai de toda a proteção dos pais e do tratamento multidisciplinar, né? Com profissionais com que ela já estabeleceu um vínculo, e ela parte para um mundo diferente, né? Para qualquer criança já é um desafio. Super. É muito desafio. Para uma criança autista, aquilo lá é a selva. Eu imagino. Muito difícil. Porque uma das características da criança autista é realmente as restrições. Ela é rígida, ela é inflexível com a rotina dela, com as coisas dela. E o ser humano em si é imprevisível. Então, a gente não sabe como que aquela pessoa vai se comportar, vai se portar, vai falar, vai fazer. Imagina
que eu vou imaginar de 20 crianças? Imagina. Isso é estressante. Sem falar que aquela criançada toda corre, grita. Muitas crianças têm alteração sensorial do barulho, de toque. Então, às vezes, chega o coleguinha, abraça, beija. Eles não gostam. Algumas crianças não gostam disso. Então, realmente, é um ambiente muito estressor. Ainda mais quando colocado no momento inapropriado. Então, isso é outra coisa também que eu sempre gosto de cuidar. Se aquela criança já está pronta para frequentar o ambiente escolar, e o ambiente escolar vai estar ajudando, como se fosse, como muitos ainda falam, se as outras crianças vão ser um terapeuta da outra criança. Se de fato isso vai acontecer, porque às vezes acontece, de fato, pelos neurônios espelhos, que essa criança copia a modelagem, então ela imita o que os outros estão fazendo, mas às vezes não. Às vezes, estando nesse ambiente, essa criança vai se desorganizar por completo. Eu já cheguei a tirar várias crianças da escola, porque estava sendo pior para o desenvolvimento, a gente não conseguia ter acesso para desenvolver as habilidades que precisava, porque aquela criança estava desorganizada. E depois, organizando não só a escola, o desenvolvimento daquela criança, a parte emocional, sensorial, a gente consegue colocá-la de volta na escola. Então, não é para todas as crianças também a escola, porque é um momento muito difícil. Eu posso imaginar. O ser humano, naturalmente, assim, o novo ele já assusta, né? Então, imagina diante de todos esses desafios, assim, né? E uma criança que geralmente vem de um ambiente controlado, né? E aí ela parte para um descontrole total, assim. Total. E uma das coisas que é bem importante que os professores façam é a previsibilidade, a antecipação das tarefas. Porque muitas crianças ficam ansiosas sem saber o que vem depois. Então, agora a gente está brincando. E daí, depois, o que a gente vai fazer? Vai comer, depois de comer. Enfim, tudo isso é bem importante. Previsibilidade e antecipação são palavras-chave para quem tem uma criança ou um aluno. E isso é muito trabalhado dentro da intervenção, né? A questão da previsibilidade. Muito. E isso é importante que os professores aprendam também. E deixem isso sempre muito exposto, uma comunicação muito clara, para que essa criança também vá se adaptando melhor na escola. Sim. Os desafios são grandes, né? Uma coisa que eu queria te perguntar, a gente fala muito sobre hiperfoco, né? E o que difere o hiperfoco de gosto, né? Tu falou há pouco da menina que gosta muito de maquiagem. Quando que uma família, quando que os pais, eles conseguem perceber que esse gostar tá demais ou não é um simples gostar? Quando começa a ser inapropriado. O que acontece? Por exemplo, a maquiagem ou os meninos que gostam de dinossauro. Então, o tempo que se gasta com aquele assunto, ele é demais. Então, a todo momento quer se estar falando de dinossauro. Eu vou conversar contigo, eu não quero conversar para saber como você está ou planejar alguma coisa, não quero falar sobre dinossauro. Eu só quero falar sobre dinossauro. Eu vou escolher uma roupa, não, eu quero roupa de dinossauro. A minha festa de aniversário é de dinossauro. Vamos ganhar um brinquedo? Dinossauro. Então, quando a gente vê o mundo todo daquela pessoa é rodeado por aquele assunto, por aquele objeto, por aquela cor. Então, é o dinossauro. Então, a menina também. Ela não só quer se maquiar no momento em que ela vai ter alguma festinha ou que ela vai sair. Não, é meia-noite. Eu tenho uma paciente assim, é meia-noite ela está se maquiando. E organizando os materiais dela, e pesquisando sobre maquiagem, e querendo comprar, e a todo momento é maquiagem, tudo envolve maquiagem. Vai conversar com uma outra garota, quer conversar só sobre maquiagem. A outra garota traz talvez outras situações. Não, falar de maquiagem. Então, tudo é muito intenso. Essa é a palavra. A intensidade daquele assunto na vida daquela pessoa. E isso é ruim? Tem que tentar ser controlado? Ou tá tudo bem ter um hiperfoco? Como que isso é trabalhado dentro da questão da intervenção? A gente identifica esse hiperfoco e precisa ser, de fato, trabalhado. Porque acaba que atrapalha a comunicação, a socialização, a vida daquela pessoa, os interesses daquela pessoa. Então, o exemplo do dinossauro. Muitas vezes a gente vai ter dificuldade em fazer intervenções com essa criança, ensiná-la a brincar de carrinho, brincar com super-heróis, porque ela só quer falar e ficar com dinossauros. Então, isso precisa, sim, ser trabalhado. Muitas vezes é usado até como um reforçador para aquela criança. Você talvez faz isso, nosso combinado, e depois você
você ganha o dinossauro. Então, dá também para usar o hiperfoco de alguma forma. E algumas vezes dá também para a gente conseguir direcionar esse hiperfoco para alguma profissão, para alguma coisa que essa criança goste para fazer no futuro. No caso da maquiagem, pode ser maquiadora e vai ser uma excelente maquiadora. Claro. Porque conhece todas as marcas, conhece todas as texturas, conhece a face, como vai ser feita naquela face, porque estuda a todo momento sobre isso. Então, alguns hiperfocos, de fato, são mais nocivos, né? Outros são mais deletérios nesse sentido, mas todos eles nós temos que trabalhar porque atrapalha a comunicação, socialização. Porque eu já li alguns textos, algumas pessoas falando sobre muito a questão de querer mascarar todas as estereotipias, tudo. Mas não deixa aquela pessoa ser como ela é, externar os seus sentimentos da maneira... e eu vejo críticas sobre isso, porque eu vejo muito se falar sobre ensinar comportamentos e dizer, né? Por exemplo, não faz isso não é certo. Até que ponto isso emocionalmente, para uma criança, tu querer controlar determinadas estereotipias, determinados comportamentos, isso é bom ou não? A questão das estereotipias, no sentido geral, se essa criança não estiver se machucando ou se prejudicando a rotina dela de fato com as estereotipias, a gente não tem que parar, não tem que paralisar. Porque o que eu digo se prejudicando? Tem crianças que fazem tanta estereotipia que não conseguem dormir porque elas ficam se balançando demais, não conseguem comer porque ela não consegue parar, mastigar não consegue ficar numa sala de aula, enfim, é uma estereotipia tão intensa que ela não consegue. Ou outras batem cabeça, enfim, podem se machucar. Então, nesse sentido, as estereotipias que podem prejudicar a criança, nós temos que realmente dar uma contida, organizar, fazer o tratamento voltado para isso, seja medicamentoso ou terapêutico. Fora isso, se é uma estereotipia por algum momento que está esperando, anda de um lado para o outro porque ficou muito ansioso, ficou feliz, deu pulinho e fez o flap, não tem problema nenhum. Até porque as estereotipias, eu gosto de falar, elas são bem importantes para a manifestação de sentimentos, tanto negativos quanto positivos, e para equilibrar aquela pessoa, trazer ela de volta para o basal. Porque então, às vezes, ela está muito feliz, muito eufórica, ela faz a estereotipia dela, ela volta a se equilibrar. Ou ela está muito frustrada, está aqui muito baixa, muito irritada, ela faz a estereotipia, ela volta a se equilibrar. Então, a gente parar a estereotipia no sentido geral é prejudicar aquela criança. Ela precisa daquilo para se estabilizar. E até como uma forma de comunicação, né? Como tu disse. Também. Não, então fazia sentido o que eu tinha. Porque eu sou meio metida, né? Vamos combinar que eu sou uma advogada. Eu vejo muitos profissionais da saúde, né? Falando sobre o tema e discutindo, mas uma advogada, eu acho que eu sou meio ousada, mas eu desde que começou, assim, na verdade, eu vejo que o autismo, para mim, ele veio como um chamado, assim. Eu fazia o direito da saúde, no geral, assim, cirurgias cardíacas, medicamento de alto custo para câncer, prótese, eu trabalhava muito com isso. E o autismo começou a aparecer no escritório, assim. E aí apareceu um, apareceu outro, aí eu vi que tinham muitas singularidades, que não era um processo de saúde como outro qualquer. Fui estudar sobre o assunto, e aí quando eu fui estudando, eu fui me apaixonando muito, e aí até uma amiga minha disse que eu tenho hiperfoco, porque daí eu comecei a estudar demais. E de fato, eu acho que pela minha curiosidade, né, e por querer entender mais, assim, eu sempre pensei que quanto mais eu souber, mais eu consigo trazer esse conhecimento dentro do meu processo, eu consigo explicar isso para o juiz, ou como eu fiz ontem, por exemplo, que eu fui lá e fiquei lá uma meia hora conversando com o juiz, falando do mais simples da minha forma de falar, né, da forma que eu consegui entender, mas eu sou meio metida, então eu fico falando e, na verdade, eu acho que eu criei isso aqui para eu aprender também, né? Porque acaba, assim, que o quanto eu uso tudo que eu escuto aqui no meu dia a dia é muito válido, assim. Então, de fato, tem sido muito bom, assim, nesse sentido, assim. Eu me percebo uma profissional sempre melhor, justamente por essa busca, assim, pela informação.
Não, e isso é importante. A gente nunca vai parar de estudar, né? Nunca. Vai ser o resto da vida, para a vida toda. E é importante que seja um assunto também, de fato, que nós gostamos e conseguimos fazer a diferença na vida das pessoas. E sobre linguagem, eu acredito muito também na linguagem mais simples possível. Sim. Menos técnica, menos teórica. Advogado também, assim como médico, tem uma linguagem difícil de digerir da população geral, né? Então, até mesmo dentro do Instagram, eu gosto de trazer uma linguagem mais simples. E é profissionais assim como tu, Rosana, que a gente busca no Té Encontro, né? Sim, é isso, a gente tem que falar do Té Encontro. Tava aqui e eu esqueci. Na verdade, eu cheguei até ti pelo Té Encontro, que é um projeto que eu achei incrível. Então, fala um pouquinho sobre o projeto. Tem muitos profissionais do autismo que nos acompanham, então também podem ir lá, né, se cadastrar. E muitas famílias também podem ir lá procurar profissionais. Explica pra gente como é que funciona. Pronto. O Té Encontro brilha os meus olhos até de falar, porque durante os meus atendimentos, durante as consultas, eu via a dificuldade que os pais falavam de eu não encontro, doutora. Eu não encontro. Era sempre essa palavra. Eu não encontro esse terapeuta, eu não encontro. E eu disse, gente, tem que resolver isso daí. Não dá para continuar assim. Eu vou encontrar esses terapeutas. Então, daí eu fundei esse projeto do TEA Encontro, que é para encontrar os profissionais TEA, os melhores profissionais que eu consigo encontrar até de todo o Brasil. Agora a gente está até com cadastro internacional, já estamos tendo profissionais, principalmente de Portugal, para estar dando essa assessoria nas terapias para os pacientes. Então, no TEA Encontro é uma plataforma, é um site, como se fosse o Google, que o pai chega lá e procura uma advogada, Porto Alegre e pesquisa. Então, consegue encontrar daí o teu nome lá. Ou outros profissionais, até mesmo pelo plano de saúde, o formato de atendimento, se é presencial, se é online. Então, tem no Brasil todo e agora também internacionalmente para ajudar esses pais. Isso é muito legal. E aí tu tens todo o cuidado das especializações, de tudo isso, assim, porque eu vejo isso como muito importante, assim. Eu tenho... a Paula, que trabalha comigo no escritório, ela veio de Venâncio Aires. E aí a gente vinha... Ela é advogada. E a gente vinha conversando esses dias e ela disse assim, não existe clínica especializada em autismo na minha cidade. Ela disse, não tem. Eu vejo uma realidade aqui que a minha cidade não tem. Então, nossa, como assim não tem? E aí a gente parou para fazer algumas buscas e, de fato, não tem. Muitas cidades não existem os profissionais capacitados, né? O que a gente está vendo é que clínicas, às vezes, com nome, então, que é própria para o autismo ou para desenvolvimento, em alguns lugares, ainda mais cidades pequenas, realmente a gente não encontra. O que a gente encontra, às vezes, são profissionais, né, sozinhos, tentando fazer, de fato, o seu melhor. São profissionais que já têm uma carga, não só de experiência, mas de estudo, que também conseguem, e a gente vai atrás de captar cada um desses para colocar ali. E eu gosto muito também do formato online, formato virtual, formato de teleconsulta, porque tem lugares, de fato, que a cidade é muito pequenininha, ao interior eu tenho muitos pacientes que são área rural. Então, esses pacientes, eles têm muito mais dificuldade em ter acesso a um profissional especializado. Então, muitas das vezes a gente consegue dar essa ajuda remota. Então, até mesmo uma TO, uma fono. Sério? De forma remota? De forma remota, porque é aquilo que a gente estava conversando, a gente vai capacitando os pais específico para aquela criança, porque o pai ele consegue fazer um curso, mas ali ele vai ver um geral, vai ver um de tudo e ele vai ter que selecionar aquilo que é próprio para a criança dele. Mas tendo um mentor, Sim, é muito mais fácil. Por exemplo, uma psicóloga vai olhar de fato quem é o Joãozinho e ali do Joãozinho e no contexto familiar, ela vai ver, vamos fazer isso daqui para o João, que ele vai melhorar, a gente vai conseguir desenvolver algumas habilidades. E aí esse pai tem já aí um meio para conseguir ajudar essa criança, por mais que ali na cidade vizinha ou até mesmo por outras situações não consegue encontrar um profissional presencial. Então, eu acredito muito que esse online também ajuda muitas famílias. Nossa, e lá daí no legal. Té Encontro a gente consegue encontrar os melhores profissionais. Que legal. Nossa, isso para mim é novidade, porque eu achava que até o teu atendimento poderia ser online, mas que o atendimento dos profissionais ali do dia a dia teria que ser presencial. Idealmente presencial, né? Ideal. Mas a gente pensa naquela criança, como eu dei o exemplo, é zona rural.
tem muita dificuldade de acesso. Às vezes o pai também não tem carro. Enfim, como é que vai sair 30 horas, 40 horas, 20 horas, 10 horas que seja para fazer essa terapia? Às vezes não dá. Então, é melhor que esse pai ele tenha uma orientação especializada e específica para a criança dele do que ele realmente não fazer nada. Nossa, isso é muito bacana. E esse Tem Encontro, ele é um projeto recente, assim, né? E já tá incrível, né? Esses dias eu vi que tu postou que já tinha mais de 1.000 Já temos inscritos. mais de 1.000, estamos chegando próximo a 2.000. E no Instagram já temos mais de 10.000 pessoas também, muitas famílias já sendo beneficiadas por encontrar os seus especialistas ali no Tem Encontro. Que legal. E aí a gente vê, assim, o quanto a gente pode se reinventar também a todo momento, né? E a gente fazer, né? Alguma coisa diferente, assim. Como eu te contei, o podcast surgiu de uma situação que eu vi na enchente, de uma dificuldade de informação de pessoas, e aí, né? Surgiu, tu verificou uma outra dificuldade, e é muito legal, assim, a gente poder usar as nossas ideias e fazer com que coisas diferentes possam acontecer, assim, né? De fato, a gente vai unindo forças, né? Isso. Cada um também na sua potencialidade que consegue fazer e a gente vai se unindo. Ai, que legal. Bom, Stephanie, foi, assim, um prazer. Nosso tempo já está indo meio para o fim. Quando a gente vai chegando nessa reta final, eu gosto sempre de fazer uma pergunta, então, para todos os meus convidados. Se tu tivesse diante de ti agora uma família que, bom, né, tu vive isso todos os dias, que acabou de receber o diagnóstico, né? Ou, no caso, tu está dando esse diagnóstico. O que tu diz para essa família que está vivendo aquele momento, né? Que tem um luto envolvido, que tem toda uma frustração ali, uma expectativa perdida, né? Que é o que eu escuto de todos, assim. O que tu diz para essa família que acabou de receber esse diagnóstico? Eu gosto muito de ser um bálsamo na vida dessa família. E muitas das vezes, quando a gente recebe um diagnóstico, parece que o mundo, os pés, né, se abrem. Tudo acaba. Parece que a gente não consegue ver um futuro, não consegue ver um caminho à frente de como vai conseguir ajudar aquela criança que talvez tenha muitas dificuldades. Então, eu gosto de dizer para os pais muito que tudo é aprendível. Hoje, essa criança só não sabe algumas coisas e nós vamos ensinar. E existem professores que ensinam aquilo que ela precisa. E esses professores são os terapeutas, a fono, a TO. E eu gosto de ser esse caminho que vai mostrar para eles o que é que eles precisam fazer e que é aprendível. É possível, sim. Ainda mais quando a gente tem um diagnóstico precoce. Sim. Então tá, muito obrigada. Para quem não sabe, agora eu vou falar, a Stephanie vai casar esse final de semana. E ela tá aqui. Então, eu fiquei ainda mais honrada, né, de saber que, mesmo diante de toda a correria, né, do teu casamento, tu tirou um tempinho para vir aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada por trazer tanto conhecimento. Obrigada por fazer tanto por essas famílias que tu ajuda e todas as ideias e as inovações que tu faz, assim, eu acho que são pessoas, assim, que fazem diferença no mundo. E não é à toa que Deus conecta essas pessoas, eu tenho certeza disso. Então, obrigada por ser essa voz, né, diante dessa causa que a gente tem tantas coisas para lutar ainda. Eu que agradeço, fiquei muito feliz pelo convite. Acredito que realmente está na informação que a gente divulga, então, o sucesso que a gente quer no futuro. Então, muito obrigada pelo convite e estarei esperando os próximos também. Mas com toda certeza. E a tua voz passa uma calma, assim, é muito bom conversar contigo. Essa é a ideia, trazer essa calma também para os pais, para os pacientes nas consultas. Isso é muito importante, né? E a gente tem esse papel, assim, porque eu acho que, pelo que eu vejo, assim, é o médico, o advogado, pelo menos no momento em que eles vêm até mim, são as pessoas que podem, de fato, mudar, né, a vida daquele indivíduo que está ali, né? Então, a gente ocupa um papel muito importante e acho que a gente está indo num caminho bacana, né, para ajudar essas famílias a terem uma calma, uma tranquilidade de enfrentar esse momento, que não é simples, né? Mas que é possível e é contornável, né? Muito obrigada.
Obrigada a todos também que assistiram aqui. Sim. Eu gostaria antes, Rosana, só de deixar meu Instagram. Claro, vai ficar, inclusive, vai ter o arroba, mas pode falar. Tá. O meu arroba é doutora, DRA, na verdade, Stephanie Ortiz. E o do Té Encontro também, a gente tem arroba Té Encontro. E tem o site também do Té Encontro, onde vocês conseguem pesquisar gratuitamente todos esses profissionais que são qualificados, que é www.teencontro.com.br. Ai, ótimo. Depois eu vou deixar aqui para os meninos, daí eles colocam na edição, eles colocam na tela aqui também. E posso pedir para eles colocarem no textinho do YouTube ali, quando for postado, para já ficar ali também os teus acessos e esse site incrível aí que tu criou também. Combinado. Muito obrigada, Rosana. Então, tá. Então, gente, esse foi mais um episódio do Pod Saúde Urgente com a doutora Stephanie Ortiz, neuropediatra, especialista e referência em autismo, TDAH. A gente acabou nem falando do TDAH, tu vai ter que voltar pra gente falar do TDAH, então. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Tem muita informação importante, muita informação interessante para famílias atípicas, para famílias típicas também. Nos segue, curte, comenta, compartilha. Terça-feira, às 19 horas, um vídeo novo no canal. Obrigada.